Obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou voltar com ele. Eu vou voltar com o homem dos olhos verdes, o homem das estradas. Gente, aquilo que eu falei semana passada, a reforma tributária pode gerar alta de 60% em impostos de itens da cesta básica, o que vai aumentar consideravelmente os preços e diminuir o seu poder de compra. Essa reforma tributária para o bolso do consumidor, ela é extremamente danosa. Quem vai trazer mais detalhes dessa história é o homem de duas estradas conversando com o economista justamente sobre esse fato. Alô, Washington Luiz, vem de lá! Tribuna Livre. Olá, meu caro Rubens, estamos de volta para falar de um assunto que é uma polêmica hoje em todo o país. E o relator desta nova lei fiscal é o paraibano Aguinaldo Ribeiro. O que ocorre? É que com essas medidas que serão adotadas dentro do texto, que deve ser ou não aprovada pelo Congresso, é que a cesta básica pode sofrer algumas alterações. Por quê? Porque a unificação destes impostos, a simplificação deste imposto pode dar um aval ao governo federal para que eles possam fazer o que bem entender com relação aos produtos hoje que são de primeira linha, que tem até isenção ou até mesmo mudanças e benefícios às empresas que produzem essas cestas básicas. Mas, ao vivo, nós vamos conversar com o doutor Diego, que é economista. Doutor Diego, queria que o senhor fizesse uma análise sobre esta reforma. O senhor já se debruçou sobre ela e sabe que alguns pontos deixam uma lacuna para que o governo federal possa ter até que aumentar a cesta básica. Ou seja, essa simplificação que está no texto beneficia o governo federal. Perfeitamente, Washington. Bom dia Rubens e a todos que nos acompanham. Essa reforma, ela tem como um mote alardeado a simplificação. Simplificar tributos, isso é sempre bem-vindo, tanto no Brasil quanto fora, é uma prática comum. Agora, tem que se observar o seguinte, se o resultado final vai ser um saldo positivo para a economia e para o consumidor. Porque, como você bem disse, Washington, alguns produtos contam com isenções e reduções em relação a demais setores de mercado. É o caso da cesta básica, por exemplo, que são bens de sobrevivência, bens básicos e essenciais. Então, quando você estabelece uma alíquota só, como é o caso da intenção da reforma, para produtos diversos, você unifica tributos e estabelece uma única alíquota, com base na decisão do Executivo Federal, você tem que aumentar, na média, os tributos sobre produtos que tinham subsídio do governo, que tinham isenções. Existe na própria reforma um dispositivo que coloca uma redução de 50% nessa alíquota única, ou até mesmo uma isenção total em alguns produtos específicos. Mas não está claro até o momento se isso vai acontecer de forma efetiva e não está claro se realmente não vai haver esse aumento nos produtos da cesta básica. A Associação Brasileira de Supermercados fez uma estimativa apontando que deve haver 60% de aumento desses produtos. O governo federal negou, mas não trouxe clareza sobre o assunto, não estabeleceu uma alíquota alternativa que de fato vai beneficiar esses produtos e os vendedores deles. Existe também um ponto considerado positivo na reforma, que é a questão dos créditos tributários, evitando a chamada bitributação, ou seja, aqueles vendedores da área do varejo, como é o caso do supermercado, eles vão obter crédito tributário, ou seja, descontos, quando o produto que eles vendem já for tributado por fornecedores. Ou seja, vai haver um desconto, mas também ninguém sabe se esse desconto vai compensar um eventual aumento da alíquota e um aumento no preço final do produto. Como eu disse, o que resume tudo isso é a falta de clareza da reforma. Até agora não se tem uma previsão, ou seja, neste caso específico, o governo federal será o único beneficiado, dá para perceber, porque ele tem autonomia de fazer o que ele bem entendeu na questão de aumento ou diminuir, né? Exato, ele vai ser mais beneficiado na questão da autonomia sobre a alíquota, junto ao Congresso ele vai decidir, e nós sabemos que o governo federal, qualquer que seja ele tem uma prerrogativa de barganha sobre o parlamento. Ele tem condição de negociar e predominar, dar a palavra final sobre qual vai ser a alíquota. Além disso, Washington, tem também a questão de que ele vai decidir arbitrariamente no futuro quanto vai passar para estados e municípios e quanto vai utilizar desse montante arrecadado para dar subsídios à indústria, por exemplo. Vai criar um fundo de 40 bilhões de reais ao final de todo o processo da reforma, caso ela seja aprovada. E, a partir desse fundo, vai decidir quanto passa para municípios, quanto passa para estados e quanto beneficia para indústrias específicas. Ou seja,
traz muita autonomia para o governo federal, para o executivo federal, diminui poderes de municípios e estados e simplifica, mas pode trazer aumentos significativos na taxação de produtos essenciais. E, doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Washington. Então está aí, Bruno. Até agora, a reforma que nós estamos para ser recepcionados por ela, ou seja, o Congresso pode votar ou não essa reforma, tem sido uma preocupação dos economistas, dos representantes de atacadistas de todo o país, porque até então a história a ser beneficiada neste processo é o governo federal, que terá muita autonomia para poder mexer nessa fatia dos bolos que serão distribuídos para estados e municípios. É com você. Tária, é a quebra total do pacto federativo deste país. É a quebra total e absoluta. E eu temo pelo futuro de estados como a Paraíba, como Piauí, como Maranhão, como Amapá, como Roraima, como Rondônia, que ainda não são autossustentáveis. Eu temo sim. Porque quando você joga o bolso todo nas mãos do governo federal, se ele tiver, por exemplo, na Paraíba um governo contrário a ele vai dar o que quer. Se tiver um prefeitinho lá no interiorzinho do Piauí, eu vou falar em Queimadas do Piauí, um município de 5 mil pessoas, ele vai mandar o que quiser. A raspa do tacho. É a quebra total do Pacto Federativo, uma afronta à Constituição brasileira, em que estados e municípios têm que ter direito sim a uma fatia do que é tributado nesse país. Ou vamos viver estados independentes, ou governadores vão ter que se unir, prefeitos vão ter que se unir, porque senão vocês vão pagar um alto preço, porque o governo federal não é o para-choque da população, não. O para-choque da população não é também governo do estado, não. São os municípios. Então essa reforma tributária, atenção parlamentares, atenção prefeitos, governadores, é a quebra total do Pacto Federativo. Eu vou trazer o que é o Pacto Federativo para vocês, não é tempo hoje, trago amanhã, para explicar bem direitinho. 7 horas